Alô, você! Como você está? É outono! O outono chegou! Hoje, por causa do outono, eu decidi transmitir daqui, olhe, da praia de Jaguaribe, aqui na nossa capital, Salvador, Bahia. Eu estou exatamente na saída do rio Jaguaribe, aqui na praia que leva o seu nome. Ali atrás nós temos a Avenida Pinto de Aguiar e seus condomínios de luxo. Nós temos mais adiante ali Pituaçu e seus condomínios. Voltando, nós temos a praia de Piatã, de Placafó, de Itapuã. E lá na pontinha, eu não sei se está dando para você ver, nós temos o farol de Itapuã. Se vocês observarem, o mar está bastante revolto. Nós estamos exatamente no período das chuvas aqui na nossa capital e em todo o nosso litoral. Isso é marca exata dessa estação da chuva, né? Esses meses de abril e maio, o índice pluviométrico aqui na cidade, ele vai sempre crescendo, porque esses meses são meses de chuva. A meteorologia indica que, em média, no mês de abril, nós esperamos 320 milímetros de chuva durante o mês todo. Essa semana nós tomamos um susto, porque na quinta-feira o índice chegou a 150 milímetros num período de 24 horas. Então faça aí a conta rapidinho, durante o mês todo uma média de 320 é a previsão, e em apenas um dia a quantidade de chuva em alguns bairros, em algumas localidades aqui da cidade, nós chegamos a 150 milímetros. Eu decidi fazer essa gravação exatamente por causa deste tema, o outono e a chuva aqui no litoral. Gente, esse período, ele é marcado por chuva. Não precisa ser um expert em ciência, não precisa ser um adivinhador, nem precisa ser um profeta para dizer que esse ano, em abril e maio, vai chover. Porque isso é o comum das nossas estações. Infelizmente, muitos dos nossos administradores, sejam eles prefeitos nas cidades, governadores na capital e o governo federal, nesse aspecto, no momento, nós não vamos falar do governo federal, mas podemos falar dele depois. Os prefeitos e os governadores precisam, de alguma forma, se prepararem para esse período de chuvas. Então, por exemplo, nós tivemos todo o verão, de dezembro até março. E no final de março, como diz a poetisa ou a poeta Elis Regina, as águas de março fecharão o verão. São as águas de março fechando o verão. Pois é, as águas de março chegaram. E todos os anos, essas águas de março tem atrasado mais ou menos 15 a 20 dias. Então talvez esteja na hora de mudar aquele poema tão lindo, aquela música tão linda, não indicando mais as águas de março, e sim as águas de abril. Mas uma coisa é intrigante: se há sim uma responsabilidade do governo, do estado e das prefeituras, no caso aqui de Salvador, da prefeitura da municipal daqui de Salvador,
E muitas vezes esses administradores, usando todos os argumentos possíveis, a falta de recursos, a não previsibilidade da quantidade de chuva, do índice pluviométrico, a própria pandemia que atraiu a atenção e os recursos de vários setores. Se há um problema sério que é a administração pública, há um outro problema que é monstruoso, que é a falta de sensibilidade e capacidade de se pensar, de se planejar, de se gerir, de se viver do cidadão comum que sou eu e você. Você sabia que se esse período é um período de chuvas, tudo aquilo que nós podemos fazer para nos preparar para a chuva, nós devemos fazer? Mas por incrível que pareça, muitos de nós ainda andam descartando de forma errada, equivocada, o nosso lixo. E eu não estou falando do lixo da grande quantidade, nem estou falando do lixo industrial. Eu estou falando do nosso lixo residencial, do nosso lixo diário, daquele lixo que nós produzimos todos os dias. Ainda é muito comum nas nossas cidades o indivíduo estar chupando um picolé e descartar no chão o invólucro, o plástico, o papel, a embalagem do picolé e depois o pauzinho do picolé. É muito comum ele jogar o papel de bala no chão. É muito comum ele descartar de forma aleatória a sua garrafa PET, o seu copo descartável, o seu lixo residencial. Por isso, nós temos visto essas cenas inúmeras vezes. Esse lixo entope o bueiro, que entope as galerias do esgoto pluvial. Eu estou falando do esgoto pluvial, o esgoto da chuva, aquele que coleta a água da chuva. E essa água da chuva acumulada, ela vai retornar para as nossas ruas, para nossas praças, para as nossas avenidas e para nossas casas. Eu vi uma reportagem há algum tempo de um cidadão como eu e você, que junta aquela moedinha e o troquinho e aquela pizza que ele deixa de comer no final de semana, ou aquele acarajé, e juntando as suas economias, esse indivíduo comprou um sofá novo, um sofá mais bonito e mais confortável para a sua casa. Um sonho de consumo que eu e você também temos. Mas não tendo o que fazer com o seu sofá velho, com o seu sofá antigo, com o seu sofá que estava estragado para o seu uso, ele então decidiu descartar. Não sabia o que fazê-lo e jogou na primeira vala, no primeiro riacho, no primeiro esgoto ao céu aberto que ele encontrou, e ali ele jogou. Pois é, não sabia ele que naquela semana choveria. E choveu em grande quantidade, e aquele sofá foi arrastado naquela vala, mas na frente aquele sofá entupiu a canaleta, entupiu a manilha, entupiu a tubulação do esgoto. E o que aconteceu? A água foi retornando e atingiu muitas casas, inclusive a casa daquele que jogou o sofá ali, e o seu sofá novo, e a sua mesa, e a sua geladeira, e o seu fogão, e o seu guarda-roupa. Todos eles foram consumidos, foram destruídos, foram afetados por um ato irresponsável desse indivíduo. Mas pasmem, você sabe dessa história. O vizinho dele não tinha culpa disso. O outro vizinho também não. E todos foram afetados pelo mesmo mal. Ou seja, ele acabou afetando negativamente a vida das pessoas à sua volta. Sobre isso, eu gostaria de pensar com vocês,
sobre o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5, nos versículos 44 a 48. Eu vou dar uma ênfase maior ao versículo 45, mas queria ler o texto todo para que nós soubéssemos do que está acontecendo. Vamos começar então do versículo 43. Disse Jesus: ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, Jesus, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Eu vou dar ênfase a esse versículo agora, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz vir a chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes somente os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem assim também os publicanos? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem também assim os outros povos? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Até aí, eu disse que daria ênfase em porque Ele, Deus, faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir a chuva sobre justos e injustos. Eu estava falando com vocês há pouco sobre o outono, que é a estação de chuva, e essa chuva que caiu e atingiu esse indivíduo que usou o seu sofá velho de forma incorreta, foi a mesma chuva que caiu e inundou a casa daquele outro indivíduo, daquele outro vizinho que tinha agido de forma justa e legal. A isso nós chamamos de graça comum. O que é a graça comum? A graça comum é aquilo que Deus dá, aquilo que Deus faz, ou aquilo que Ele derrama, a bênção que Ele oferece a todos os homens, independente de serem brancos ou negros, ricos ou pobres, crentes ou incrédulos, deles serem religiosos ou não, deles frequentarem a igreja ou não, deles praticarem o bem ou não. A graça comum é aquilo que Deus derrama, que Deus envia, que Deus outorga a todos os homens. Se eu falei do outono aqui em Salvador e na região litorânea, porque é um período de chuvas, eu quero lembrar também dos nossos amigos, dos nossos irmãos que vivem no sertão. Eu sou um menino nascido e criado aqui em Salvador, mas tenho muitos amigos que vieram do sertão para tentar a vida aqui na capital. Eu tenho outros amigos que nunca saíram do sertão, ficaram por lá mesmo. Lá estabeleceram as suas vidas, estudaram, trabalham, constituíram família, continuaram lá. E eu quero lembrar rapidinho da cidade de Queimadas, né? Eu fui professor na cidade de Queimadas. Tenho muitos amigos naquela cidade. Ali próximo, Queimadas, Santa Luz, Valente, Jacuípe, né? Uma região cisaleira, a região da Caatinga, a região do sertão. Se aqui em Salvador nós estamos vivendo o período de chuvas, lá agora eles estão vivendo o período de estiagem. Significa que nos próximos 3 meses eles não verão chuva. E eu vou dizer aqui, não sou eu que estou profetizando isso, não. Nem sou um adivinho sobre isso, não. É o próprio estudo do tempo que nos indica isso. Então, lá no sertão, a pouca chuva que eles tiveram no verão, eles precisam, de alguma forma, guardar, proteger, preservar para os tempos de estiagem, porque Deus já mandou a chuva e agora a seca virá.
Isso, mais uma vez, é graça comum. Há pouco eu falava a vocês sobre aqui Salvador, falando dos administradores, governadores e prefeitos. Eu queria pensar com você agora que pelo Brasil todo a mesma coisa está acontecendo. Ou seja, lá na região amazônica, os rios Negro e Solimões estão no período de cheia, principalmente o Rio Negro. Manaus está na cota de inundação, mas a previsão diz que esse ano Manaus vai ultrapassar a cota de inundação. Então, aqueles bairros que vivem na região ribeirinha, aqueles bairros mais baixos, esses serão inundados pelas águas do Rio Solimões. Eu não preciso ser um gênio para descobrir isso. Isso está lá no Serviço Nacional de Meteorologia. Olha, no sertão, por outro lado, nós precisamos preservar a água. Então é inadmissível que alguém pegue as águas, por exemplo, do Rio São Francisco, as represas, e abram as comportas e deixem a água ir embora. Por quê? Porque essa água que está indo embora hoje é a água que vai fazer falta no final de maio, em junho e em julho. Ou seja, isso é graça comum. E essa graça comum, Deus nos deu a inteligência, a perspicácia, a capacidade de administrar, de cuidar. E ao cuidar dessa graça comum, nós também devemos cuidar desses homens, cuidar dessas pessoas. Lembra que eu falei do bairro da Paz que foi atingido? Na verdade, o índice pluviométrico no bairro da Paz foi muito pequeno. Foi em aproximadamente 50 a 70 milímetros de água. E alguém pergunta, e como é que o bairro da Paz inundou? Inundou por causa da água que choveu em Cajazeiras. Você talvez não saiba, ou talvez não lembre, que o rio Jaguaribe, que eu estou aqui na Foz agora, junto do mar, esse rio nasce lá na região de Cajazeiras e cruza a parte de Cajazeiras e passa ali pela Avenida 29 de Março, olha a Avenida 29 de Março, e passa ali, ó, pelo condomínio de Alphaville 2, e ele vai chegar no bairro da Paz, antes de desaguar. As águas fazem assim com os rios, e nós precisamos agir assim com todos os homens. Nós precisamos ter a sensibilidade com todos os homens, porque aquilo que não nos afeta nesse instante pode estar afetando alguém que é irmão, que é irmã, que é amigo, que é amiga, ou que é apenas um desconhecido. Mas é sobre esse desconhecido que Jesus diz que nós devemos orar por ele, que nós devemos abençoá-lo, que nós devemos prover para que ele também esteja bem como nós estamos. É ele quem faz descer a chuva sobre maus e bons, e nascer o sol sobre maus e bons, e descer a chuva sobre justos e injustos. Nós precisamos, gente, de alguma maneira nos mobilizarmos para atender a essas pessoas. Eu digo sempre, nós hoje temos as redes sociais, nós não conseguimos fazer o bem diretamente, mas temos como descobrir como fazer o bem. Eu penso em fiscalizarmos essas obras, eu penso em fiscalizarmos essas atitudes, mas eu penso muito mais em fazermos algo de alguma forma para proteger e atender não somente essas comunidades. O bem que fazemos, começou a ventar aqui, viu? O bem que fazemos significa que a chuva está chegando, daqui a pouco vou ter que sair correndo. Significa que nós podemos ajudar aqueles que estão próximos e aqueles que não estão tão próximos assim. Talvez aí na sua casa você tenha
20 pares de sapato, 10 pares de tênis, não sei quantos pares de sandália. Talvez você tenha aí na sua casa 3 ou 4 toalhas que você não veste mais, uma camisa que não dá mais em você porque você engordou um pouquinho durante a pandemia, uma calça que nunca mais vai caber em você, uma bermuda que você não usa há anos, mas está aí guardada, porque é a bermuda do seu coração, a bermuda que você nunca mais vai usar, mas que está aí guardada e que pode de alguma forma socorrer alguém, pode de alguma forma beneficiar alguém. Nós agora precisamos ser esses agentes de Deus em fazer o bem, para fazer o bem, em socorrer alguém, para socorrer alguém. Deus hoje nos dá a capacidade, a chance de pensarmos e agirmos em prol da própria humanidade, em prol do nosso próximo. Há algo macro a ser feito. O derretimento das geleiras, o efeito estufa, a emissão dos gases poluentes que afetam a camada de ozônio, o superaquecimento da Terra. Há um projeto macro que nós precisamos realizar. Mas antes do projeto macro, há um projeto micro, próximo, perto, que eu e você podemos fazer a diferença. Deus é quem faz assim. Deus é quem nos oportuniza ser esse anjo, ser esse mensageiro, ser esse benfeitor para a honra e glória do seu nome. O outono chegou. E outono, para nós, é época de chuva. Para eles do sertão, é época de seca. Mas para todos nós, é época de fazermos a diferença. Que Deus me abençoe. Que Deus lhe abençoe. Que nos dê um bom outono. Que nós possamos estar acolhidos, protegidos e guardados. E que nós possamos, da mesma forma, acolher, proteger e guardar a mais alguém. Que Deus nos abençoe.